Glória a Deus, boa noite, meu querido e minha querida, na graça, na paz do nosso amado Jesus Cristo. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Quero lhes contar agora a história de um homem que ficou muito rico porque ele foi fiel a Deus, amém? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocareis, oh glória a Deus. Mas primeiro ele teve que passar por um grande processo, amém? Muitas vezes nós queremos as coisas para já, não é? Nós queremos para agora as coisas. Mas Deus muitas vezes deixa nós passar por algum deserto, deixa nós passar por algum processo para depois nos entregar a bênção e a vitória. E esse homem, ele passou por um grande processo ali, muitas vezes até de humilhação. Ele passou para poder receber a vitória do céu, amém? A vitória do céu, porque a vitória dele não veio do homem, a vitória dele veio do céu. E eu digo para você nessa hora, eu profetizo sobre a tua vida nessa hora, que a tua vitória vai vir do céu, em nome de Jesus. Não vai vir do homem, não. Pode ser até através do homem, mas Deus vai tirar o sono do homem. Quando eu digo homem, eu estou me referindo à mulher também. Vai tirar o sono para poder te entregar a tua bênção em nome de Jesus. Olha só que eu vou lhe contar a história que se encontra lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 30. E vou falar que é a partir do verso 27 que eu vou ler para você aqui. Mas essa história é a história de Jacó, aquele que enganou seu irmão, apesar que ele não enganou tanto seu irmão, porque já tinha trocado já a bênção, né? O irmão dele já tinha dado a bênção para ele por um prato de comida, um prato de lentilha. Ele, na realidade, ele enganou o pai dele. E aí ele teve que sair de casa, foi para a casa do tio dele, que era o Labão, e lá ele encontrou a moça a quem ele se apaixonou, não é? A moça, a Rebeca, a quem ele se apaixonou, e ele então queria trabalhar 7 anos para aquela moça, mas aconteceu que naquela noite do casamento ali, houve uma troca. O seu tio Labão, ele enganou ele, ao invés de dar aquela moça, a Rebeca, ele deu a Lia, a mais velha, porque naquele tempo era tudo às escuras, né? Quando ele acordou de manhã, ele achou que estava acordando com a amada dele, a quem ele amava, ele acordou com a outra, com a mais velha, né? E aí ele ficou um pouco aborrecido, falou com seu tio, seu sogro ao mesmo tempo, e ele disse, não, aqui o nosso costume primeiro é casar a mais velha. Então você vai trabalhar 7 anos por uma e depois mais 7 anos pela outra. E assim ele fez, trabalhou de graça, 14 anos, ele trabalhou de graça pelas 2 filhas de Labão, o seu tio, amém? E olha o que aconteceu, aleluia. Então eles fizeram um pacto. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, porque quando Jacó foi para lá, o Senhor abençoou abundantemente a vida de Labão, abençoou assim, tudo que Jacó colocava as mãos, Deus abençoava, multiplicou as bênçãos de Labão, a riqueza de Labão, não é? Mas Labão, ele era trapaceiro também, olha só. Então pediu para ficar com ele estava querendo ir embora. E aí ele disse assim, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, veja o teu salário aí, fixe o teu salário que te pagarei. E então disse Jacó, tu sabes que te venho servido, eu como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentado grandemente. Aleluia. E o Senhor te abençoou por o meu trabalho. Agora, pois, quando de eu trabalhar também por mim e minha casa? Perguntou para ele. Então Labão lhe perguntou, que te darei? E respondeu Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isso o meu salário, porque esses eram os que tinham menos valor, não é? Os salpicados, os malhados, eles tinham menos valor, aqueles ali naquela época ali. Então, e eram poucos. Então, claro que o Labão ia aceitar. Então, pode ficar para ti com esses aí, que os outros são todos meus, né? E eles eram feinhos. E assim responderá por mim
a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres, ver o meu salário diante de ti. O que não foi salpicado, emalhado entre as cabeças e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido como furtado. Ele falou, né? Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados emalhados, e todas as cabras salpicadas emalhadas, todos os que tinham algumas brancura, e todos os negros entre os cordeiros. E os passou às mãos dos seus filhos, ó, e pôs a distância de 3 dias de jornada, olha só, isso levou muito tempo, entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. Então ele pegou, ele roubou ele tinha feito um trato, né? Um pacto com Jacó e ele não cumpriu. Ele simplesmente roubou aqueles que ele tinha dado para Jacó fazer procriar, né? Os listrados, os malhados, e ele roubou e deixou Jacó sem nada, como diz, desapareceu, né? Como desapareceu. Mas Jacó, ao invés de brigar com o seu sogro, seu tio Labão, ele ficou quieto, porque ele sabia que o Senhor ia dar uma estratégia para ele. Ele sabia que o céu ia descer naquele lugar ali e o Senhor ia dar bênção para ele, porque Deus tinha visto tudo que ele passou. Ele passou 14 anos trabalhando de graça, agora ele pedia para trabalhar para ele, né? Então, Labão fez essa proposta, mas Labão sacaneou ele ali, né? Sacaneou ele ali, mas ele não brigou, não fez nada, porque ele sabia que tinha a mão de Deus ali. Olha o que acontece. Olha o que acontece quando tem a mão de Deus, a mão do céu, olha só. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Onde que eu parei aqui? Aqui. No 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Ele lhes removeu a casca. Ele tirou a casca. Ele tirou a casca, a brancura das varas, até aparecer a brancura. Ele pegou as varas verdes, ele descascou. Eu quero dizer para você, que eu já aproveito aqui essa passagem aqui, vamos dar uma paradinha aqui antes do 38, ele descascou as varas. Muitas vezes, meu querido, para que nós possamos receber a nossa bênção, nós estamos num processo para receber a nossa bênção e muitas vezes está demorada, assim como a bênção de Jacó. Deus tem que nos descascar, tem que nos limpar por dentro. Nosso interior tem que ser limpo primeiro, temos que passar pelo processo da limpeza, né? Então eu vejo isso aqui como um lado espiritual, né? Ele teve que descascar as varas verdes, não podia ter pego uma vara seca, porque elas com certeza iam se quebrar, tinha que pegar varas verdes, né? Verdinha. E aí ele descascou. Muitas vezes nós temos que ser descascado, limpado, limpo por dentro, para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. E Jacó assim fez, porque ele estava sendo dirigido por Deus naquele momento ali. Olha só o que aconteceu. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E removeu as cascas em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessententar-se e conceber quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas e salpicava e malhada. Então o que Jacó fez? O céu desceu sobre a vida dele, com certeza, né? Deus tinha propósito para tudo aquilo ali, deu a estratégia para ele. Ele não tinha as listradas dele ali, mas ele estava cuidando do rebanho do sogro. O que ele fez? Ele pegava aquelas mais bonitas, aquelas que estavam ali para ter a cria, não é? Estava ali já para ganhar os seus filhos, seus filhotes, e ele colocava então na frente daquelas varas ali, tudo traçalhado assim. Aí elas nasceram malhadas, lindas. Olha só. E concebia o rebanho diante das varas. As ovelhas davam cria listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, virou o rebanho para o outro lado dos listrados. Olha só. E os pretos nos rebanhos de Labão.
e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. Ele pegou, eram tantas listradas, malhadas, que ele separou. Deixou as pretas, separou, fez tipo, talvez uma cerca, alguma coisa, botou de lado as deles, que agora eram mais que a de Labão, não é? Eram mais que a de Labão, e separou elas para ele poder cuidar do rebanho dele. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as colocava. Assim as fracas eram de Labão, né? Mas eram tudo preto, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e serva e servos, e camelos e jumentos. Ele tornou... Labão já era muito rico, porque Jacó estava ali, né? Tudo que Jacó colocava as mãos, Deus abençoava. Mas agora, Jacó estava muito rico também. Jacó estava muito rico. Ele tinha mais animais do que o próprio dono, né? Do próprio dono, que era o Labão. Ele tinha mais animais. Então, o Senhor, ele enriqueceu. O Senhor enriqueceu ele dando essa estratégia. Por mais que Labão tentou passar a perna, né? Fez aquele pacto com ele, deixar os listrados com ele e mandou os filhos levar para longe, mas Jacó não discutiu nem nada, simplesmente ficou cuidando do rebanho do seu sogro, mas Deus deu sabedoria para ele a fazer esse negócio das varas ali, e ele fez tudo direitinho com os próprios animais de Labão. E ali, dos de Labão mesmo, ele tirou a sua riqueza, dos próprios de Labão. Não precisou usar os malhados deles. Ele fez a sua riqueza, ele se tornou um homem muito rico, muito rico. E agora ele tinha muitos rebanhos, serva e servos, e camelos e jumentos. Ele era muito rico. Então agora era hora de retornar para casa. Era hora de retornar, então se passou 20 anos. Se passou 20 anos ali, né? Os 14 anos, os cada 7 anos que ele trabalhou de graça, depois trabalhou mais 6 anos que ele trabalhou para ele agora e para a família dele. Aí chegou a hora dele retornar, que aí é uma outra história, né? Jacó retorna à casa dos seus pais, que eu vou contar talvez amanhã, outro dia para você, né? Mas eu digo para você, meu querido, quando Deus, ele quer nos abençoar, não importa quem vai nos dar rasteira, quem vai fazer algo para nos prejudicar, ele vai nos dar estratégia para abençoar. E ele deu estratégia para Jacó, e ele vai dar estratégia para você sair da situação que você está. Talvez você esteja numa situação de endividado, cheio de dívida, cheio de problemas, cheio de luta, mas papai vai te dar estratégia para sair dessa situação. Ele vai te dar estratégia. O céu vai descer sobre a tua vida e ele vai te dar a estratégia. Então, seja fiel a ele. Confia nele e deixa que o resto ele vai fazer por você. Jacó, quando ele soube no outro dia que os bichos dele, os malhados, não estavam mais ali, tinham ido embora, tinham levado embora, ele não brigou com seu sogro. Ele não discutiu, não murmurou, ele apenas seguiu a ordem de Deus e fez tudo conforme Deus mandou. Então é bênção do céu, é do céu. Como eu disse no começo, a bênção que vai vir para você vai ser do alto, não vai ser do homem. Talvez Deus vai usar o homem para te dar a bênção, como ele fez. Deus abençoou Jacó através de Labão, mas foi Deus que abençoou, não foi Labão. Pelo Labão, com certeza ele não abençoaria Jacó, não abençoaria, porque ele queria que Jacó continuasse ali. E se Jacó continuasse ali, ele ficaria cada vez mais rico, mas nessas alturas aqui, Jacó já estava mais rico do que ele, Jacó já estava mais rico do que ele. Então Jacó agora era a hora dele partir, retornar para a casa dos seus pais, não é? Muito rico, chegou ali só com a roupa do corpo, que ele falou que era o suficiente. Ele ter roupa para vestir, ter comida para beber, para comer, água para beber, uma cama para dormir era o suficiente. Ele disse quando ele chegou ali. Agora ele estava muitíssimo rico, amém? Eu digo para você, eu profetizo para a tua vida, que Deus vai fazer você prosperar tanto, que você vai ter para dar e para ajudar muita gente
em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, meu querido e minha querida, que você possa compartilhar com outras pessoas essa palavra. Compartilha, seja um abençoador da parte do céu, abençoa outras pessoas também, assim como eu estou abençoando a tua vida nesse momento, abençoa outras pessoas também ao compartilhar esse vídeo, ao deixar o teu like. Quanto mais like você deixar, mais o YouTube recomenda o vídeo. Se você deixar bastante like, o YouTube vai recomendar o vídeo para outras pessoas, vai atingir outras pessoas o vídeo e outras pessoas vão ser muito abençoadas por você, através de você. Então, que Deus te abençoe, amém? Uma boa noite para todos vocês, sigam todos na graça e na paz do nosso amado Jesus Cristo. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória seja dada em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus.